Olá pessoal, separei umas partidas aqui da defesa Caro-Kann para a gente dar uma olhada, e aí a gente vê não só os erros táticos, mas a gente exercita também a nossa visão e aprende um pouquinho mais sobre essa abertura. Lembrando um tema que a gente já viu algumas vezes, né? A Caro-Kann com E4, C6, né? Nessa partida aqui foi cavalo C3, D5, D4, por transposição estamos na clássica. Troca os peões, cavalo D7, uma linha muito popular, em grande parte pela influência do Anatoly Karpov, né? Dama E2, a velha armadilha, e eu tenho 3 partidas aqui em que as pessoas caem, quer dizer, quando as brancas colocam a dama em E2, elas fazem um raio-x no rei, e aqui tem que jogar E6, né? Senão leva esse checkmate sufocado pelo cavalo, porque o peão fica cravado, o peão não pode sair, né? Então vamos ver outra partida em que isso acontece. Essa foi em 94, a anterior, deixa eu só falar aqui para vocês. Deixa eu ver o jogo anterior aqui, foi em 98. Esse aqui foi em 94 e isso se repete. Agora cavalo D2, ao estilo Tarraxe da francesa. Dama E2, a mesma coisa. Vamos ver mais uma. E4, C6, D4, D5, cavalo C3. Então, quer dizer, o padrão, uma vez que a gente memoriza, aprende o padrão, né, a gente não deixa mais passar essa oportunidade. Mas tem um problema, né, gente? Essa dama aqui na frente do rei e obstruindo a saída do bispo de Casa Branca não é muito bonito. Muito embora eu já tenha visto vídeo de grande mestre falando que não tem problema. Pode desenvolver o bispo por G2, pode rocar grande, a dama pode ir para D13 e o bispo sair por E2. Mas assim, né? O grande mestre falou, mas é uma coisa que não convence muito. Então eu vou mostrar para vocês uma variante aqui contra o cavalo D7, que tem 2 ideias aqui, ó, nessa posição aqui, ó, que é cavalo G5, muito legal, cavalo G5 e bispo D3. E aí depois disso a dama vem para E2. É sensacional. Ou bispo C4 e cavalo G5. Então vamos lá para a primeira. E4, C6, D4, D5, cavalo D2, D por E, cavalo por E4, cavalo D7, bispo C4, cavalo de F6, cavalo G5. Olha ali, ó, já batendo no ponto F7. E6, defendeu, dama E2, fez a linha. E agora as negras têm que prestar atenção numa tática das brancas. Jogou bispo D7. Qual é o lance tático aqui, pessoal? 5 segundos. Muito bem, quem acertou? Cavalo por F7. Olha só, gente. E aqui, partida jogada em 2006, o participante aqui das negras abandonou. Nós temos aí 2 peças atacando E6, cavalo dando um belo garfo na dama e na torre, e o cavalo de D7 obstruindo a defesa. Então, ponto aí importante, né? O que poderia ter sido feito aqui? Nesse aqui, ao invés de bispo D6, cavalo B6 é uma alternativa mais interessante, porque aí já faz a defesa inviabilizando o sacrifício em F7, faz a defesa do peão de E6. Muito bem. Vamos ver outra partida, jogada em 94, E4, C6, E4, D5, cavalo C3, D por E, cavalo D7, cavalo F3, cavalo de G6, cavalo por F6, cavalo por F6, bispo C4, olha aí o nosso padrão, bispo G4 interroga, e aqui, pessoal, outro padrão tático bem legal da gente conhecer, pode pausar o vídeo para tentar adivinhar, ver o lance, melhor dizendo, né? Muito bem, parabéns quem acertou. Cavalo E5, olha que lance, gente. Tá ameaçando o quê, né? Vamos supor que as negras fazem um lance passe. Tá ameaçando o quê? Checkmate aqui, ó, com o bispo por F7, já que essa casa aqui de D7 também está atacada pelo cavalo, e o cavalo defende o bispo, e o rei está praticamente sufocado. Então essa é a grande ameaça. E ao mesmo tempo o cavalo ameaça o bispo e a dama. Então quer dizer, cavalo E5, se bispo por dama, bispo por F7 mate.
O que o jogador das pretas fez? Tentou defender o ponto de F7. Só que aqui não adianta. Depois eu vou mostrar a linha. Bispo H5. E aí, qual é o lance das brancas, pessoal? Não é difícil. Dama por H5. Claro. Porque se vem cavalo por dama, bispo por F7 de novo, dando o checkmate. Vejam ali. E aí, qual é o tema aqui? Agora, o tema é remover o defensor, porque esse bispo está defendendo F7. E a gente remove o defensor sacrificando a dama. Muito direto, muito ilustrativa essa tática. O bispo G4 é o lance perdedor, né? Aqui não pode jogar bispo G4, teria que jogar E6, né? E6 para fechar aí a questão do ataque sobre F7. A questão é que o jogador das negras pensou em se livrar do bispo mal, porque esse bispo fica mal depois de E6, né? Vejam aqui o centro todo com peões em casas de cor branca. E aí o bispo fica mal, né? Porque ele está atrás da cadeia de peões, mas vejam que os prejuízos são maiores, né? Muito bem. Outra partida em 66. Vitor Ciocauteia e Giuliano Mandaini. Esse Ciocauteia é conhecido. É um mestre do passado aí. Né? Caro-Kann normal, cavalo D7, bispo C4, de olho em F7, cavalo de DF6, cavalo por cavalo, cavalo por cavalo, C3, montando aí uma estrutura legal que a gente vê em outras aberturas, como a London, como a Caro-Kann das trocas também. Dama B6, cavalo F3, tudo normal, e bispo G4, interroga na posição. Qual é o lance aqui para as brancas? 5 segundos. Muito bem, pessoal. Parabéns quem acertou. Bispo por F7. O que acontece? Ganha um peão, sem dúvida, e destrói a defesa aqui de peões das pretas. Se rei por F7, o cavalo vem para E5, com cheque, e depois cavalo por bispo, cavalo por cavalo e dama por cavalo, sendo que as brancas ganham peça menor. Ganham peão e recuperam a peça menor, melhor dizendo. E as pretas abandonaram nesse momento, né, porque realmente fica muito sem jogo. Vamos ver aqui como é que seria a sequência. Cavalo por bispo, cavalo por cavalo, dama por cavalo. Quer dizer, peão a mais, vantagem de desenvolvimento. Não tem muita perspectiva aqui para as negras, embora alguns possam considerar o abandono precoce, mas tá justificado. Vamos ver outra partida de 2000 e quanto? Vamos ver aqui os jogadores. 2005. Pavasovic, rating 2.595 versus Zelenica 2.269. Ratings elevados, hein? Vamos ver, 4C6, D4, D5, cavalo D2, D por E, cavalo D7, nosso tema do vídeo. Cavalo G5, essa linha é muito legal. Cavalo de F6, bispo D3, E6, dama E2. Atingimos aí a estrutura das armadilhas. Por que eu digo isso? Dama cravando o peão de E6, o cavalo de D7 tirando a defesa do bispo, e o cavalo em G5 atacando os dois peões. É a estrutura das armadilhas. Se o jogador das pretas não souber o que está fazendo, ele vai levar golpe aqui. Bispo E7, cavalo de 1 F3. E agora é que foi o erro. B6. Brancas jogam e conseguem grande vantagem. Cavalo por F7. Vejam como tudo se repete, né, pessoal? Dá um garfo na torre e na dama. Se vem, tira a defesa do peão de E6. Né? Se vem rei por F7, rei por cavalo, este cavalo que está em F3 vem para G5 dando cheque e o peão de E6 cai. Seja atacando a dama, que não vai ter casa para sair. Imagina, visualiza um cavalo aqui, ó. A dama das negras não tem casa para sair. Ou se o cara das pretas recuar o rei
em casa que leve cheque da dama, dá para trocar com a dama e fazer o checkmate. Vamos dar uma olhada como é que fica a sequência? Rei aqui, cavalo cheque. Se o rei vem para cá, para sua casa de origem, cavalo por E6 ganhou a dama. Olha ali. Se por outro lado o rei vem para F8, o cavalo dá um duplo no rei e na dama. Se o rei vem para G8, aí leva checkmate. Bem legal, né, pessoal? Outra partida, o padrão vai se repetir tanto, pessoal, que a gente fica com isso na cabeça. Não tem como a gente não se lembrar disso. Então, olha aí, ó, uma jogada aí padrão, né? Propõe a troca de cavalos, o cavalo vai para G5, bispo G4. Já é um lance que interroga na posição, cavalo de 1 F3, H6, brancas jogam e obtêm vantagem. Cavalo por F7, dando aí um belo garfo na dama e na torre. Se rei por cavalo, vem cavalo E5 depois, recuperando o bispo e destruindo aqui a defesa das negras. O jogador das negras, vendo que o lance a seguir seria cavalo E5 e o bispo de G4 ia cair, ele toma agora o cavalo. Porque o bispo dele ameaça a dama e ele pode trocar a dama aqui. Então, a princípio, um raciocínio razoável. Veio bispo G6 e olha como essa jogada se liga com o tema que a gente viu antes. Lembram do cavalo em E5 com o bispo em F7 dando checkmate? Aqui é a mesma coisa, porque o cavalo vem para E5 dando um cheque descoberto do bispo e o cavalo ataca a casa D7 também. Então veja só, mesmo padrão. Qual é o padrão, gente? Casas brancas fracas. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Que é o que a gente viu numa partida aí, umas 3, 4 partidas atrás. Bispo G6. Dama A5, cheque. Fez uma casa de fuga para o rei e tirou a dama do ataque. Veio bispo D2 atacando a dama. Bispo por D1. Agora não tem mais checkmate, porque o rei foge. Então se jogar cavalo E5, o rei foge para D8 e as brancas estão sem dama. Então o que jogou? Cavalo por torre e as negras abandonaram. Por quê? Porque no lance seguinte perdem dama e estão com torre a menos. E ainda vão perder esse bispo aqui se jogar o rei na cara do cheque para o bispo de casa preta. Então, partida bem bacana, bem instrutiva também. Outra partida, jogada em 94, o rating dos participantes aí acima de 2.200. Interessante como jogadores com rating até pré-mestre deixam passar esse tipo de erro, né? Cavalo G5, cavalo de GF6, bispo D3, E6, dama E2. Olha aí, montou a estrutura, bispo D6, cavalo de 1 F3, dama C7, eis o erro. Brancas jogam e obtêm vantagem decisiva. Muito bem, pessoal, cavalo por F7, mesma história. Ameaça a torre, estraga as defesas das negras, ameaça cavalo de F para G5 e o ponto E6 fraco mais uma vez. Veio o roque e tá certo, porque o jogador pode rocar se a torre estiver ameaçada, o rei é que não pode estar em xeque e nem passar por casas em xeque, mas a torre pode. Então, por exemplo, no roque da ala da dama, se a casa B8 estiver atacada, pode fazer o roque sim, tá? Aqui com a torre ameaçada, pode fazer o roque. Vamos ver como é que terminou a partida. Cavalo de 7 para G5, olha aí, ó, ameaçando um duplo tudo no ponto de E6. Veio cavalo B6, defendendo ali com o bispo. E mesmo assim, cavalo por E6. E esse garfo aí, apesar do bispo poder capturar o cavalo branco, as negras já estão perdidas. Vamos ver aqui, ó. Poderia vir bispo por E6, dama E6, rei H8, roque,
cavalo de BD5 e dama H3 com vantagem praticamente decisiva para as brancas. O computador dá mais de 3 pontos de vantagem aqui para as brancas. E o que, que nós temos? Nós temos um rei bem mais seguro, nós temos o par de bispo e 2 peões a mais. Então, quer dizer, apesar de parecer ainda que tem muito jogo, e eventualmente pode ter, os itens de vantagem para as brancas são evidentes. Tanto que se tirar o cavalo daqui, tem mate em H7, né? Agora vamos ver as outras possibilidades. Lá na abertura, quando veio esse lance dama C7, cavalo por F7, o que acontece se o rei capturar o cavalo? Vamos ver. Cavalo por F7, vem o outro cavalo para G5, renovando as ameaças em E6, rei E8, uma das possibilidades, dama por E6, bispo E7, dama F7, rei D8, e mate em 1, cavalo E6. Quer dizer, esse mate tinha que valer mais, né, gente? Porque dá o mate ao rei e ainda ameaça a dama. E na outra jogada, gente, quando veio cavalo B6, se as negras não defendem o ponto E6, tirando o cavalo e abrindo a defesa para o bispo, e jogam um lance tipo passa com A6, olha só como poderia prosseguir o jogo. Dama por E6, cheque, rei H8, e aqui dá para montar o famoso mate de filidor. Claro, as negras têm que cooperar, né? Cavalo F7, aqui poderia tomar o cavalo, né? Perder a qualidade, tomar o cavalo, e ainda com risco de levar um gavetão, mas se não fizer isso, rei G8, aqui está o padrão que eu quero mostrar para vocês. Cavalo H6, cheque duplo do cavalo e da dama, o rei é forçado a voltar para o canto, a dama vem para G8, um mate sufocado, e aqui tomaria de cavalo, né? Mas para a gente só ver o padrão, torre por dama, cavalo F7 mate. Então com essa partida aí conseguimos ver vários padrões, pessoal. Vamos ver a próxima. Jogada em 87. E4 C6, D4 D5, cavalo C3, D por E, cavalo por E, cavalo D7, bispo C4, cavalo de F6, cavalo G5, nosso tema, E6, jogou certo, protegendo o ponto de F7, vem dama E2, então está montada aí a nossa linha, né? Cavalo olhando para os 2 peões, dama cravando o peão e o cavalo em D7 impedindo a defesa. H6, deveria ter jogado cavalo B6, tá? É teórico nessa posição, restabelecendo a defesa natural do bispo de C8, jogando H6, brancas jogam em vantagem decisiva. Não é difícil, né, pessoal? Cavalo por F7, olha aí, ó. Mesmo tema. Rei por F7, dama por E6, e olha que bacana. Rei G6, bispo D3, nós vamos trazendo o rei das negras para o checkmate, sempre cortando o retorno dele nas diagonais. Rei H5 e agora checkmate em um lance. Dama H3. Olha que beleza, gente. Bispo de casas pretas, bispo de casas brancas. Sensacional. Vamos ver mais uma partida. E4, C6, D4, D5. Cavalo C3. Troca de peões. Cavalo D7, cavalo F3, cavalo de F6. Cavalo por F6, cheque. Cavalo por F6. Bispo C4 olhando para F7. Bispo G4. Já interroga e já temos o padrão do checkmate, né? Se você conseguir visualizar o cavalo vindo para E5, veja que já ameaça o checkmate ali. Mas o jogador das brancas jogou bispo por F7 para ganhar o peão e estragar as defesas das negras. Veio rei por F7, cavalo E5, cheque duplo no rei e no bispo, rei E8, cavalo por G4, e aqui as negras poderiam continuar na simplificação, cavalo por cavalo, dama por cavalo, onde as brancas estão bem melhores. Veio dama D5, roque e abandonou. De novo, é aquela estrutura assim, como na outra partida. Só que aqui as negras ainda faltam desenvolvimento e elas não têm um local seguro para rocar. Como poderia ter prosseguido? Então eu fiz uma pesquisa aí com o Stockfish
Seria torre D8, C3, fazendo a estrutura de peões, cavalo troca, dama F7, torre E1, G6, bispo G5. Olha a pressão no ponto de E7, pessoal. As pretas já ficam atadas, já não tem como jogar rápido, né? E já não tem como jogar rápido, em poucos lances. H6, bispo H4. E tá muito fácil de jogar para as brancas. As negras não podem fazer nem bispo G7 para rocar. E basta passar a torre para a quarta fileira e a torre de A para E1. Está com posição avassaladora. Então, assim, voltando ali, pessoal, nessa posição, poxa, como é que o jogador das negras, com rating aí de quanto? O jogador das brancas, 2.300, vamos colocar aqui o nome deles. Thomas Jorson e Olafur Thorsson, campeonato da Islândia, né, em Reykjavik, 90. Quer dizer, dois jogadores com nível pré-mestre, ou o 2.300 já é mestre feed, né? E já viu que essa posição não tem como vai chegar em algo muito parecido com isso, e nessa posição aqui já está pronta para o abandono. Muito bem, vamos ver mais uma. E4 C6, D4 D5, cavalo D2, peão por, cavalo D7, cavalo G5, cavalo de G por F6, bispo D3, E6, cavalo de 1 F3. Vejam que agora os erros são cometidos um pouquinho mais tarde. Bispo E7, dama E2, dama C7, deveria ter rocado, que é o teórico. Brancas jogam e obtêm grande vantagem. Cavalo por F7, pessoal. Recorrente, né? Enfraquece F6 e estraga a defesa das negras. Rei por F7, olha ali a casinha G5, cavalo G5 cheque. Isso tudo aconteceu na partida. Rei F8, e agora, para liquidar, qual é o lance? Cavalo por E6, com ameaça dupla no rei e na dama. Muito bem. Vamos ver outra partida, jogada em 2000. E4 C6, D4 D5, cavalo C3, D por E, cavalo D7, bispo C4, cavalo de G F6, cavalo F6, C3, montou a estrutura de peões, bispo G4, dama B3. Outra linha, outra forma de jogar, atacando F7 e B7. Veio E6, dama por B7, e agora C5, lance que interroga na posição. Qual era o teórico aqui? E nem preciso enfatizar a questão de ser teórico, mas torre C8, né? Tem que defender esse ponto aqui. Se deixar o ataque rolar, vai perder. C5, né, se afobou um pouquinho aí no afã de liberar a posição, de tirar o peão do ataque. Brancas jogam e obtêm vantagem decisiva. Bispo B5, pessoal, cheque. Não é difícil, né? Cavalo D7, bispo por D7 e as negras abandonaram. Vejam aqui, ó, se dama por bispo, dama por torre, ganha qualidade, rei exposto. Brancas aí fazem a limpa na ala da dama. Poderia continuar, vamos supor, se as negras não perderem o material, para não perder o material, e jogar rei E7. Olha que sequência interessante. Bispo G5 cheque, dando um raio-x aí no rei e na dama. O único jeito de impedir F6. Bispo A4 cheque descoberto. Rei D6 forçado. D por C5 cheque. Rei E5. Olha que loucura que poderia ter acontecido na partida. F4, mais um cheque, F5, bispo C2, único jeito de evitar o mate é obstruir com a dama, e agora sim, cheque mate. Pena que não aconteceu na partida, mas porque o jogador das negras abandonou com o cheque do bispo, vendo a perda material iminente. Mas se tentasse não fazer a perda material, que sequência sensacional de... Esse tema se chama extração do rei, né? Sensacional. Muito bem, pessoal. Vamos ver mais uma partida.
E4, opa, voltando aqui, E4, C6, D4, D5, cavalo C3, D por cavalo por E4, cavalo D7, cavalo G5, cavalo de F6, bispo D3, C5. A opção era E6, tá? Cavalo de 1, F3, defendeu o peão, C por D4, roque, E6, torre E1, e ao invés de fazer com a dama em E2, fez com a torre, aquele nosso mesmo padrão para causar problema para o adversário. O cavalo atacando os dois peões, o cavalo das negras tirando a defesa do ponto E6 e uma peça cravando o peão de E6. Nas outras partidas a gente viu com a dama, agora é com a torre. E aí veio cavalo C5, tentando restabelecer o equilíbrio, né? Defendendo ali o peão de E6, atacando o bispo de D3, mas esse aqui já é um erro perdedor, tá? Deveria ter jogado nessa posição bispo D6, cavalo por D4 e roque, e as brancas ainda têm uma iniciativa forte. Mas não foi isso que aconteceu. Cavalo C5 perde. Qual é o lance aqui para as brancas? Cavalo E5, pessoal, com ameaça ali em F7, imparável, e depois vai cair E6. Veio dama D5, outro lance que interroga, deveria ter capturado o bispo, pelo menos, né? E aí o que fazemos aqui para liquidar a fatura? Bispo C4, gente. Bispo C4 e as negras abandonam. Vejam que o padrão é um pouquinho diferente, mas a raiz do ataque é a mesma em todas essas partidas, pessoal. É a mesma, que é a posição do problema, ó. Com isso aqui, as brancas conseguem estabelecer muitos problemas para o bando adversário. E muita gente joga o cavalo D7 na Caro-Kann, como eu falei no começo, influenciado pelo grande Karpov, mas tem que saber a teoria, tem que saber os lances na ordem. Aqui a ordem é muito importante, como por exemplo aqui, ao invés de C5, que é um lance muito natural, deveria ter jogado E6. Bom, voltando aqui. Essa foi a posição final da partida. Mas, de novo, a gente pode olhar assim e pensar, mas aqui tem jogo ainda? Não tem, pessoal. Se a dama foge para D6, vem cavalo de E por F7, dando um garfo bonito ali. Dama C7, cavalo para H8, bispo D7, dama por D4, grande roque, cavalo de H, F7. E olha aí, ó. As brancas estão com iniciativa e estão com vantagem material decisiva. Depois ainda pode vir bispo F4 e centralizar outra torre. Muita coisa para acontecer. Muito bem. Vamos ver outra partida aqui. E4, C6, D4, D5, cavalo C3, D por E, cavalo D7, cavalo G5, cavalo de F6, bispo C4. Olha ali o começo dos problemas. Ponto F7, E6, dama E2, estabeleceu a linha do peão de E6 cravado, cavalo B6 jogou certo, teórico, bispo volta para B3, teórico também, H6, cavalo de 5 F3, A5. Então até aqui está tudo tranquilo. Agora as brancas têm que forçado, C3, para estabelecer a cadeia de peões e ter uma casa de fuga para o bispo. C5, D por C5, bispo por C5, cavalo E5. Então aqui, pessoal, a posição está igualada. Vejam como as negras elas têm que ter alguns cuidados para jogar essa abertura. Mas aqui está igualado. Só que agora, um lance com aparência muito simples, muito natural, e perde imediatamente. Cavalo de BD7, e a gente não tem mais o registro da partida. De repente o jogador das negras abandonou de desgosto de ter visto o erro que cometeu. Qual é o lance para as brancas? 5 segundos. Cavalo por F7, pessoal. Olha aí, nada difícil, né? É o padrão. Vejam como E6 cai, o cavalo dá o garfo, acaba com as defesas em torno do rei das negras. Se rei por F7, dama por E6, rei G6, bispo C2, olha aí, ó.
rei H5, dama H3, nós vimos algo parecido algumas partidas atrás, né? E depois do cavalo F7, o computador sugere bispo por F2. E aqui, pessoal, é aquela coisa. As brancas estão com posição vencedora. Não tem que dar chance para o azar de dar rei por F2 para levar cheque e abrir a dama para eventualmente vir atacar o rei branco. Rei F1. Rei F1. Está com a posição nesse tipo, usa até a peça do adversário como seu escudo. Dama E7, cavalo pro H8, bispo B6, cavalo G6 e vantagem decisiva para as brancas. Não é difícil de ver o porquê. Muito bem, gente, mais uma partida aqui. Essa partida eu vou abrir aqui para vocês olharem aqui no cantinho da tela. Foi jogada por B. Molina Rodrigues e F. Mingorance Torres em 2011 na Espanha. Será que esse Molina Rodrigues é o nosso mestre brasileiro, campeão de 2019? Eu não sei, talvez não, mas é muita coincidência, né? O mestre Molina tem um canal bem bacana também no YouTube. Quer dizer, ou o xará de sobrenome dele, jogou aqui de brancas na Espanha em 2011. Uma Caro-Kann e ganhou, né, na nossa linha aí, cavalo G5, cavalo de F6, bispo D3, G6, não vimos nenhuma partida com G6, é interessante, né, outra abordagem para não deixar o ponto E6 fraco, né, cavalo de 1 F3, bispo G7, dama E2, tudo normal, roque, torre E8, e agora chegou a hora do sacrifício. Cavalo por F7. Veio o rei por F7. Cavalo G5. E vejam como o padrão se repete, gente. Rei F8. E agora as brancas jogam e ganham. Cavalo E6 ganhando a dama das negras. Então, pessoal, o que vocês acharam aí dessa coleção de táticas na defesa Caro-Kann com o cavalo D7, uma das linhas preferidas pelo grande Karpov? Só que o pessoal às vezes se atrapalha na ordem de lances. E aí tem chance de ganho rápido para as brancas, né? Se as negras erram as ordens. Pessoal, deixa nos comentários qual abertura que você quer que a gente veja na semana que vem, tá? Estou aceitando sugestões. Espero que vocês tenham aí um Feliz Natal. Estou publicando vídeo aí na manhã do dia de Natal. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.